Rapaz, eu vou falar pra você, viu? Eu gostaria de ter a cara de pau que o Sérgio Moro tem. Nossa, eu queria ter essa coragem. Como que o cara me sai do governo daquele jeito, abandona não só as pessoas que votaram no Bolsonaro, mas os brasileiros em geral, né? Ele sai no meio de uma crise sanitária, inclusive, quando o governo precisava estar unido ali, o governo precisava de articulação para resolver todos os problemas que estavam acontecendo. E ele resolve sair, né, logo depois de um ministro da saúde, inclusive, até um ministro da saúde que tinha aquele protocolo da falta de ar, né? A gente sabe qual ministro eu tô falando. E ele resolve sair para criar mais crise, gerar mais crise ainda, tentar incapacitar o governo e derrubar o governo no meio de uma situação onde justamente o governo precisava ter articulado. Ou seja, ele não teve senso nenhum, não teve preocupação nenhuma, não só com os eleitores do Bolsonaro, mas com o Brasil em geral. Tá? E agora ele vem bajulado por uma certa parte da imprensa aí, tentando tomar os lugares, o lugar, aliás, tentando se passar como candidato da terceira via, meu Deus do céu. Terceira via. Ele acha realmente que as pessoas olham para ele e veem nele uma opção, né? Acham que ele é diferente desse pessoal do PT e do PSDB que durante tantos anos governaram o país aí e se revezaram, né? Como se fossem diferentes um dos outros, a gente sabe que não é, né? Então, olha aqui, pessoal. Esse aqui é o tweet dele hoje. Olha que coisa bonita. Ato de filiação, 10 de novembro. Moro. Qual que é o partido mesmo? Que até junto podemos construir um partido. Podemos, né? Ficou muito legal aqui, viu? Parabéns ao estagiário de marketing aqui. Eu gostei desse trocadilho aqui criativo, viu, cara? Muito bom. Enfim. Juntos podemos construir um Brasil justo para todos. Um Brasil justo, cara? O que seria um Brasil justo? Não sei se você tá realmente querendo um Brasil justo, não. Primeiro, eu tô achando isso aqui muito com cara de propaganda eleitoral antecipada, né? E eu tenho certeza que essa movimentação, essa fala dele aqui do dia 10 vai ter muitos indícios disso também, mas eu tenho certeza que ninguém vai criticá-lo, principalmente dos tribunais eleitorais aí, porque afinal ele não é o Bolsonaro e só o Bolsonaro que precisa seguir as leis. Né? A gente sabe que quando o caso é outro, quando são outras pessoas aí, ninguém segue. No entanto, eu não vejo muita forma dessa candidatura do Moro prosperar, porque a percepção que ele tem entre bolsonaristas, inclusive entre não bolsonaristas, entre não eleitores do Bolsonaro, é de que ele é um traidor. Né? Digamos assim, no eleitorado do PT, a percepção também é de que ele é um traidor. E no eleitorado do Bolsonaro, a percepção é de que ele é um traidor e um ingrato. Por que eu falo que ele é um ingrato? Porque lembra, né, toda aquela situação que teve dos vazamentos, das conversas da Intercept lá, que ele nunca negou, aliás. Não acho que aquilo, de qualquer forma, seria justificativa para anular as condenações do Lula. No entanto, se mostrou ali, se aquelas conversas são realmente verdadeiras, que ele tinha um tipo de interlocução lá com os procuradores que estavam produzindo, que estavam tocando o inquérito que levou o Lula a ser preso. No entanto, isso não quer dizer nada demais, né? A gente sabe que o Alexandre de Moraes hoje em dia tem um destacamento de delegados da Polícia Federal que atuam com ele ali nos inquéritos ilegais e inconstitucionais que o STF utiliza para perseguir seus desafetos. Mas de qualquer forma, as anulações da Lava Jato foram condenadas por isso. As condenações da Lava Jato foram anuladas por isso. E ele estava sofrendo muito naquela época, o pessoal estava querendo derrubar ele. O que o presidente Bolsonaro fez? Pegou ele pela mão e saiu passeando com ele pelo Brasil para mostrar que ele não estava sendo fritado, né? Geralmente governos, presidentes, governadores têm muito de fazer isso com seus ministros, com seus secretários que estão em apuros, né? Para não deixar respingar neles, ainda mais naquela época. O presidente Bolsonaro era um presidente muito popular nessa época que então estava no ápice da popularidade. O que ele fez? Podia ter deixado o Moro falar, nossa, realmente o Moro fez isso aí, vamos deixar ele se ferrar pra lá e a gente toca nosso governo aqui, eu troco ele, coloco outro ministro da Justiça. O que o Bolsonaro fez? Pegou ele pela mão, não, vem cá, cara, você tá comigo, eu te coloquei, você vai mostrar que a gente vai mostrar que a gente tá unido, levou ele no estádio e tal. Aqui a gente tá vendo que ele tá até desconfortável, né, e o presidente Bolsonaro aqui junto com o Hélio Negão tentando ajudá-lo, né, ou seja, foi um presidente que realmente foi leal a ele. E ele pagou esse presidente com muita ingratidão, não só o presidente, mas os eleitores desse presidente também, né? Isso aqui que o Bolsonaro fez por ele, eu tenho certeza que nenhum líder popular faria isso, né? O próprio Lula aí deixou muitos seus ministros fritarem ao menor sinal de apuro, e o Bolsonaro pegou ele pela mão e falou, não, você vai lá, você tá comigo, e eu vou te apoiar até o fim, e ele não retribuiu assim. A gente viu como ele retribuiu, saindo daquela forma que ele saiu, principalmente tentando derrubar o governo, e pior, fingindo que naquela conversa, naquela reunião gravada lá, teria algo de grave a ser falado, né? E divulgou aquela conversa lá, o que ele conseguiu foi criar mais instabilidade no governo, era uma reunião
privada, reuniões privadas em Brasília não são divulgadas, nenhuma reunião é divulgada, mas por insistência do Moro, o STF mandou divulgar aquela reunião dos ministros do Bolsonaro, acabou que demitiram o Weintraub, o Ricardo Salles foi perseguido durante mais de um ano por causa do que ele falou ali, né? A gente sabe que aquela reunião ali, pra imprensa, que age muito de má fé e é muito desonesta, aquela reunião criaria muitas narrativas para poder perseguir os ministros e paralisar o governo, e ele sabia disso. Foi por isso que ele pediu para vazar aquela reunião, sabe? Ele não sabia, ele sabia que ali não tinha ilegalidade nenhuma, mas ele viu ali uma oportunidade de atacar o Bolsonaro e ele não conseguiu, na verdade. Ele saiu muito mais prejudicado, porque ele saiu com a fama de ingrato e de traidor, né? E aí vocês vão falar, não, mas o Moro combateu a corrupção, o Moro foi um juiz de coragem, combateu a corrupção. Ele foi um bom juiz, tá? Ele foi um juiz normal, igual todo juiz tem que ser. O negócio é que no Brasil o padrão é tão baixo, né, que um juiz que faça seu trabalho, a gente já tenta alçá-lo ao status de herói. Mas ele foi um bom juiz, foi um juiz correto. Agora, ele como político foi abominável. Foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, principalmente diante da expectativa que a gente tinha dele. Olha, pessoal, a gente tem que lembrar. Primeiro eu quero trazer essa foto aqui. Muito interessante essa foto, tá vendo? Isso aqui foi num encontro em Lisboa, promovido pelo Gilmar Mendes, onde ele tá aqui conversando com o Alexandre de Moraes. Isso aqui foi em abril de 2019. O que ocorreu em abril de 2019, pessoal? O malfadado inquérito das fake news foi aberto em abril de 2019, poucos dias antes desse encontro aqui. Pode ser coincidência, mas eu, como comentarista político, não acredito em coincidências. Então o Moro sempre teve um contato, assim, digamos, muito aberto, muito próximo, principalmente com essa ala do STF aqui, representada pelo Alexandre de Moraes. É coincidência esse encontro deles aqui no mesmo mês que o inquérito das fake news utilizado para perseguir, aliás, o Bolsonaro foi aberto? Pode ser coincidência, eu não acredito em coincidências, tá? Segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês. Muita gente fala, ele foi contra a corrupção, ele atuou contra a corrupção, né? Inclusive aqui no antagonista, né? Ele é o candidato preferido do antagonista. O antagonista tá doidinho pra colocar ele como candidato, né? Como se ele fosse diferente do PSDB, do PT, essa galera. E aqui tem um artigo aqui que me chamou a atenção, onde eles falaram isso aqui, ó. Sérgio Moro errou ao não se defender com indignação dos ataques ad hominem que lhe foram feitos no processo de anulação das condenações de Lula quando da sua saída do governo de Jair Bolsonaro. Pecou pelo excesso de elegância no país que não valoriza esse atributo. O resultado é a pecha de parcial e traidor, pegou mesmo entre os eleitores não petistas e não bolsonaristas, foi o que eu falei aqui, né? Então, assim, tentam jogar no Bolsonaro a culpa do Lula ter sido solto, né? Mas a culpa é só do STF. E é de se esperar que o Sérgio Moro tivesse rebelado contra isso, tivesse algo para dizer contra isso, assim como ele disse contra o governo Bolsonaro, assim como ele ficou calado quando apoiadores do Bolsonaro eram perseguidos pelo inquérito ilegal das fake news, né? Assim como ele não se manifestou quando cidadãos eram arrastados nas ruas pelas decisões arbitrárias, totalitárias de governadores, né, durante aquela ditadura sanitária que a gente viveu todo ano passado e vive ainda hoje. Mas a verdade é que depois que as condenações do Lula foram anuladas e os ministros da STF estavam sofrendo críticas na rede, o Sérgio Moro fez o quê? Saiu em defesa dos ministros da STF, saiu em defesa do Fachin. Repudia ofensas e ataques pessoais ao Edson Fachin, magistrado técnico com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância, portanto, quanto à decisão, deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Esse é o cara que saiu tentando destruir e implodir o governo. Mas parece que com a galera da STF ele é todo refinado, todo requintado, né? Ele não defendeu as pessoas que foram perseguidas no inquérito do 4781 e no inquérito dos atos antidemocráticos. Não perseguiu essas pessoas que tiveram sua dignidade ofendida, que tiveram sua casa invadida e seus bens apreendidos, né? A mando do autoritarismo do judiciário. Não defendeu as pessoas que foram arrastadas nas ruas, tiveram seus comércios fechados por governadores e prefeitos pelo país todo, mas ele se sentiu na obrigação de defender o cara que anulou as condenações do Lula. Então assim, pessoal, pra mim tá muito claro o que tá acontecendo aqui, tá? Que tá muito claro, eles querem ser... O Moro é o maior beneficiado do Lula solto. É o maior beneficiado do Lula solto. Primeiro porque ele pode fazer o que essa galerinha da terceira via aí já vem fazendo, que é tentar equiparar o Bolsonaro com o Lula, né? Aliás, equiparar o Lula é isso mesmo, o Bolsonaro com o Lula, né? Então o Lula tá aqui, né? Ele comandou um dos governos mais corruptos do mundo, foi condenado não só pelo Moro, mas por outros juízes também, nesses inquéritos dele, principalmente do sítio, o inquérito do triplex, ele foi condenado por outros juízes também, não foi só pelo Moro.
Então ele foi solto por uma tecnicalidade, não porque ele é inocente, mas por uma tecnicalidade, não porque ele provou sua inocência, mas porque provou que havia vícios nos autos. Então eles pegam esse cara, que é um dos caras que é o cara que governou o governo mais corrupto, que mais teve casos de corrupção na história do Brasil, e tentam equiparar com o Bolsonaro, que está aí há 2 anos, não tem um escândalo de corrupção no governo dele. Isso ajuda o Moro, porque tenta fazer os brasileiros terem a perspectiva de que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, e ele é o diferente. Então ele tem muito interesse em que o Lula esteja solto, porque a esperança dele é tirar o Bolsonaro da jogada e concorrer contra o Lula. Ele sabe que ele não teria espaço contra o Bolsonaro. Ele sabe que ninguém ia escolher ele numa disputa direta com o Bolsonaro. Então, a intenção dele é tentar enfraquecer ele, se crescer como terceira via ali e tentar ir pro segundo turno com o Lula, né? Por isso que a intenção dele é o Lula estar solto. E é por isso que ele não reclama, por exemplo, das pessoas que destruíram a Lava Jato, destruíram as condenações do Lula e destruíram também a biografia dele, né? Com que ele se diz tão preocupado, que a gente se lembra lá das conversas onde ele dizia muito preocupado com a biografia. Mas é isso, Sérgio Moro, você acabou se preocupando demais com sua biografia e muito pouco com o Brasil, e hoje você vai ser visto como um ingrato, você vai ser visto como um traidor, porque você traiu as pessoas que te apoiaram e você atuou com bastante ingratidão com o presidente da república, que ficou do seu lado quando todo aquele sistema esquerdista estava unindo para te perseguir. Inclusive sistema esquerdista que logo logo vai te bajular também, assim que você anunciar a sua candidatura aqui, porque a intenção deles é destruir o Bolsonaro, a gente sabe disso. É isso, pessoal. É só um pouco do que eu acho, assim, pra gente fazer uma reflexão sobre essa candidatura do Moro. Tá aqui claramente uma propaganda eleitoral antecipada. Mas, mais uma vez, isso aqui não vai ter problema nenhum, né? A gente sabe que só o Bolsonaro é que é perseguido nesse país aqui. Só o Bolsonaro que tem que seguir dentro da linha. E o Moro, uma grande decepção. Como eu disse, um bom juiz como político. Foi digamos assim, um momento abominável da nossa vida política foi a participação do Moro como agente político nela, né? É o que a gente tem que esquecer mesmo. E imagine, pessoal, esse cara aqui estaria no Supremo Tribunal Federal. Se a gente fosse ter o que a gente queria, né? Sorte que o Bolsonaro é mais esperto que a gente, mais atento ao que está acontecendo ali ao redor dele. Mas o Moro teria uma vaga no Supremo Tribunal Federal e ia ser outro Alexandre de Moraes lá para ajudar a nossa vida aqui de fora. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo, principalmente ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo que a gente coloca aqui. Um grande abraço, obrigado a quem acompanhou e até o próximo vídeo.